Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. Vamos estudar a Bíblia, a Palavra de Deus. Este é o momento. Vamos falar sobre saúde. Será que a Bíblia nos orienta a forma com que nós devemos comer, a forma com que nós devemos beber? Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre saúde? E será que isso é importante para a nossa vida? É isso que eu e você vamos estudar no estudo da Bíblia de hoje. Você não pode perder. Antes de ir para o estudo da Bíblia, como é de praxe, deixa o joinha de vocês aí embaixo, comenta. Você que não é inscrito, se inscreve no nosso canal, que toda semana nós estamos aqui estudando a Bíblia e todos os dias nós estamos aqui estudando a lição da Escola Sabatina e você está convidado, tá bom, meu querido? Vamos para o vídeo então, estudar sobre a saúde. Então tá aqui, meus queridos, na tela o estudo bíblico de hoje, princípios da saúde. E é como eu disse no início, será que a Bíblia fala sobre saúde? É o que nós vamos ver no estudo de hoje. Tá imperdível, tá top, tá, galera? Então vamos para o vídeo e vamos para o nosso estudo número 18, princípios de saúde. O mundo hoje conhece os benefícios dos conselhos bíblicos. A alimentação natural é saudável, a gordura animal eleva o colesterol e agrava problemas cardíacos. O álcool, as drogas e o fumo são maléficos à saúde. Embora drogas e fumo não sejam mencionadas na Bíblia, a elas se aplica mesmo princípios relacionados ao álcool. E nós vamos ver isso hoje, meus queridos, vocês não podem perder. E vamos ver muito mais. Vamos falar sobre o fumo e olha aqui uma estatística do fumo. O fumo é responsável por 90% dos cânceres de pulmão, 85% das mortes causadas por bronquite ou efizema, 45% das mortes por doenças coronárias, 40% das bronquites crônicas e 45% das mortes por infarto. Olha só o que o fumo causa. Isso daqui é uma pesquisa, se vocês darem olhar aí, pesquisar no Google, vocês vão ver essas estatísticas sobre o fumo. E sobre o álcool? O álcool é responsável por mais de 60 doenças diferentes, olha só. Mortes e doenças também causadas pelo cigarro. Acidentes de trânsito, em sua maioria, e destruição de famílias, de lares, né? Quando a pessoa cai no vício ali, o lar vira um tormento e acaba, né, se separando da esposa, deixando filhos. Então o álcool ele também causa esse grande prejuízo. E nós vamos ver no estudo de hoje os 8 remédios de Deus. Nós vamos ver na Bíblia quais são esses remédios. O que Deus quer de mim e de você com a nossa saúde. O que nós podemos fazer para ter uma ótima saúde, uma boa saúde, uma saúde aí que nos dê anos e anos de vida até Jesus voltar, se Deus quiser. Então os 8 remédios são água pura, ar puro, exercício físico, descanso adequado, luz solar, alimentação saudável, temperança e confiança em Deus. Então é isso, meus queridos, nós vamos ver no estudo bíblico de hoje. A mensagem do Apocalipse nos chama a temer a Deus e dar-lhe glória. Isso está lá em Apocalipse capítulo 14, versículo 7. E entre as muitas maneiras de glorificar a Deus, o apóstolo Paulo inclui os hábitos de comer e de beber. Está lá escrito em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Assim, o cuidado da saúde física faz parte do crescimento espiritual. Sim, porque mente e corpo estão intimamente relacionados. Então, meus queridos, vamos para o nosso estudo. Pergunta número 1. Que cuidado Deus teve para o homem recém-criado? Qual foi o cuidado que Deus teve com ele ali? Nós vemos em Gênesis capítulo 1, versículo 29 e versículo 30. Agora nós vamos começar a entender, né, os princípios, os 8 princípios que a gente falou e o que a saúde tem a ver com a mensagem bíblica de Deus. Vamos lá. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores, e que há fruto que dê semente.
Isso vos será para mantimentos. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Então, meus queridos, o cuidado que Deus teve com o homem recém-criado, o homem deveria ter uma alimentação natural. Quando eu e você nós somos criados, Deus nos deu uma alimentação natural que era essencial para o nosso corpo, aquilo que nós precisaríamos e nada mais além disso. E nós vamos entender o que foi acontecendo, por que Deus permitiu a carne e tal. No estudo nós vamos entender e vamos ver quais são os benefícios e os não benefícios de cuidar da nossa saúde. Pergunta 2. Quanto tempo viviam os primeiros indivíduos mesmo após o pecado? Então, mesmo que depois do pecado, né, quanto tempo ainda assim vivia as pessoas? Gênesis capítulo 5, versículo 8 ao capítulo 5, versículo 8 e versículo 27, que diz assim: os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. Então, meus queridos, naquela época, Adão viveu 930 anos, Sete viveu 912 anos, Matusalém viveu 969 anos, ou seja, a obediência à lei de Deus e às leis de saúde produz longevidade e qualidade de vida. Naquela época as pessoas viviam muito mais devido à boa alimentação, né? Mas isso não significa que nós vamos viver esses tantos de anos hoje. Hoje em dia nós não vivemos esse tanto de anos aqui. Isso daqui é outra história, porque que é outra mensagem, porque que Deus diminuiu o tempo de vida do homem. Tem tudo um estudo bíblico por trás disso, tudo tem uma mensagem por trás disso. Hoje não vivemos mais isso tudo, mas nós podemos viver um pouquinho mais, tendo uma qualidade de vida legal, boa, cuidando do nosso corpo, da nossa saúde, e assim, né, a média de vida hoje na nossa sociedade, que é entre 70 a 80 anos, se a gente tiver uma qualidade de vida boa aí, a gente pode chegar, quem sabe, 100, 101, 102, 110, pode chegar, tá? Se a gente vai cuidar do nosso corpo direitinho, podemos chegar lá. Pergunta 3. Quando Deus permitiu ao homem o uso da alimentação cárnea? E aqui tá, olha só, nós vimos que a maioria dos homens, todos os homens, antes do pecado e pós-pecado, se alimentavam de ervas, produtos naturais, sementes, frutos, cereais. Tudo isso era o alimento daquela galera lá do passado. Só que Deus teve que permitir que o homem comesse carne. E quando que isso aconteceu? Gênesis capítulo 9, versículo 3 ao versículo 4, diz bem assim: tudo que se move, vive, sirvos-á para alimento, como vos dei a erva verde. Tudo vos dou agora, carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comerás. Isso está no versículo 3. Então, meus queridos, Deus disse, né, para nós não comer carne viva, não comer. Então, quando que se deu a autorização que Deus permitiu para eu e você podermos comer carne? Foi após a entrada do pecado? Não. Foi na criação? Não, porque a gente viu lá no verso que era só cereais, frutos e tal. Quando que isso aconteceu, meus queridos? Quando Deus destruiu a terra com dilúvio. E aí, imagine, não tinha como plantar, ter frutos o tempo inteiro ali dentro da arca. Então foi necessário para Adão ali, para Noé ali e sua família naquele momento, terem que sacrificar um animal para poder comer, se alimentar. E Deus permitiu isso. Naquele momento ali, Deus permitiu. Noé sabia, olha só o que diz Gênesis capítulo 7, versículo 2.
Noé sabia a diferença entre animais limpos e animais impuros. E aí, meus queridos, quando Deus dá permitiu que o homem comesse a carne, Deus fez uma lista de animais limpos, de animais impuros, e disse, ó, desse você pode comer, desse você não pode comer, e deu todas as características. Nós vemos isso lá em Levítico, no livro de Levítico. Então Noé já sabia disso, porque Deus já havia falado com ele, Deus já havia passado para ele, e ali Deus permitiu que ele e sua família comessem carne. Foi assim que o homem passou a comer carne. Mas não era plano de Deus que eu e você comêssemos carne. Pergunta 4. Mesmo permitindo o uso da carne, que orientação o Senhor deu? E olha só, Deus permitiu. Agora o homem pode comer carne. Mas Deus deu orientações sobre qual carne comer, lembra que eu falei? E o que comer. E aí, como eu disse lá no livro de Levítico, capítulo 11, versículo 47, nos dá a resposta que diz: para fazer diferença entre o imundo e o limpo, entre os animais que se pode comer e os animais que não se podem comer. Então Deus pediu para fazer diferença entre os animais imundos e limpos. E ali, meus queridos, em Levítico, você vai ver a lista, né, as características dos animais que a gente pode comer, as características dos animais que a gente não pode comer. Tá tudo ali dado por Deus, detalhe por detalhe, sem tirar nenhuma vírgula, sem mudar nenhum tio. Tá ali na Bíblia, é só você pegar, ler, que você vai entender. Mas vamos ao nosso princípio de saúde aqui, vamos continuar. Pergunta número 5. Quais são as características dos animais limpos? Olha só, nós vamos começar agora a falar sobre as características dos animais limpos e as características dos animais impuros. Levítico capítulo 11, versículo 2 até o 12, que diz bem assim: tudo que tem unhas fendidas e o casco se divide em dois e rumina entre os animais, esse comereis. De todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes: tudo que tem barbatanas e escamas nos mares e nos rios, esses comereis. Então, meus queridos, animais limpos. Que tipo de animais limpos a Bíblia fala? Deus falou, e a orientação de Deus é ali para nós, que nós poderíamos comer. Eram animais que devem remoer, né? O que é remoer? É mastigar o alimento antes de ingerir, né? Não ficar ruminando. Tem animal que rumina, né? Que mastiga, engole, depois tipo vomita novamente, mastiga. Esses nós não podemos comer, mas aquele que é animal que mastiga, né? Tipo boi. Boi ele mastiga e depois come. Ter os cascos divididos, né? Em dois, ou seja, a patinha, né, tem que estar assim, dividida em dois, desse jeito assim, acho que a pata é assim, né? Não divididas em 3 ou 4, 5, assim sucessivamente. Dos rios e mares, né, usar apenas os que têm, falando de peixinhos agora, hein? Os que têm escamas, nós podemos comer, e que tem a barbatana. Não tem escama, mas não tem barbatana, não pode comer, é animal impuro. Tem barbatana, mas não tem escama, não pode comer, é animal impuro. Agora tem escama e barbatanas, tá liberado, pode comer, mas nós vamos entender um pouquinho mais sobre a carne aí, tá? Hoje em dia tá meio doído comer carne, porque muito veneno, muita coisa que colocam para os animais evoluírem, crescerem mais rápido. Então, hoje em dia está sendo um perigo comer. Na verdade, nunca foi plano de Deus eu e você comer carne, né? Ele só permitiu isso depois do dilúvio, porque não tinha frutos nem cereais para a gente comer. Então, Deus permitiu e estamos aí até hoje comendo carne. Então, esse é o tipo de animal limpo que nós devemos comer. E tem mais características, você pode olhar lá em Levítico capítulo 11. Falamos dos animais limpos, então vamos falar... Eu não coloquei dos animais impuros aqui não, deixa eu verificar. Vamos falar sobre a bebida alcoólica. Não sei se está aqui os animais impuros, mas você pode olhar em Levítico ali, que fala as características dos animais impuros, aqueles, né, que na verdade é o contrário disso daqui. Eles ruminam, eles têm mais de 2, o casco é dividido em mais de 2 ou em 1, né? E não tem barbatanas ou escamas. Esses são os que nós não podemos comer. E ali cita um monte de animais. Você pode olhar lá Levítico capítulo 11, versículo 2
em diante ali. Pergunta número 6. O que a Bíblia fala sobre o uso de bebida alcoólica? A Bíblia, será que ela fala alguma coisa sobre bebida alcoólica? Porque tem muita gente que fala bem, na Bíblia não tem isso, a Bíblia não fala isso, blá blá blá, blá blá blá. Provérbios, capítulo 20, versículo 1 e Provérbios, capítulo 23, do versículo 29 ao 35, nos dá a resposta aí do que a Bíblia fala sobre bebidas alcoólicas. Vamos lá. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Tudo aquele que por eles é vencido não é sábio. Meus queridos, prestem atenção neste versículo. Tem gente que fala que na Bíblia a gente não fala que alguns discípulos, né, fala lá de Noé, de Elias que se embebedaram e tudo mais, Abraão. Meus queridos, podem até ter bebido a bebida deles lá, até que a Bíblia até fala que, não tô lembrado se foi Abraão, se foi Noé logo depois do dilúvio ali, que foi Noé, não tô lembrado. Mas fala de um personagem que ele ficou bêbado, né, e se deitou com as filhas e tal. E tem gente que usa esse texto para poder beber. Se ele pode, eu também posso. Se ele pode. Meus queridos, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Você tem um livre-arbítrio para você comer o que você quiser, beber o que você quiser. Nós estamos aqui falando sobre princípios de saúde. E aqui quem está falando isso daqui, inspirado por Deus, foi nada mais e nada menos que Salomão, o homem mais sábio que esse mundo já viu. O homem mais sábio que já existiu. Salomão disse, o vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora. Tudo aquele que por eles é vencido não é sábio. E continua ainda falando lá em Provérbios. Provérbios capítulo 23 diz, para que os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidade. Olha só o efeito que é causado por essas bebidas. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidade. Você já viu uma pessoa bêbada, o quanto que ela fala? O quanto que ela, algumas, né, vê coisas e tal, fala, né, dá um lapso de memória às vezes. Então, meus queridos, Salomão falando para nós e conselho lá em Provérbios, para mim e para você, que é sobre a bebida alcoólica. E diz mais, serás como que se deita no meio do mar e como que se deita no alto do mastro e dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Então, meus queridos, o que a Bíblia fala sobre o uso de bebidas alcoólicas permite moderadamente? Com certeza não. Não permite, mas de forma nenhuma. Deixa o nosso critério? Não. Apesar que você pode escolher beber ou não, que você tem o livre-arbítrio, como eu falei. Mas a Bíblia condena isso. Nós acabamos de ver o próprio Salomão, o homem mais sábio do mundo, dizendo que a Bíblia é escarnecedora. Então, meus queridos, e além, né, abrindo parênteses aqui, voltando no início, quando nós falamos, além das estatísticas que nós vimos lá no início, do que a bebida causa, né, na sociedade, é responsável por mais de 60 doenças, divide famílias, né, e é a maior causa de morte no trânsito, é a bebida alcoólica. Então, meus queridos, que eu e você possamos evitar isso na nossa vida, tá bom? E por que Deus se preocupa com a nossa alimentação? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e versículo 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é
santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Meus queridos, aonde que nós devemos glorificar a Deus, que fala ali, Paulo? No nosso corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E se o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, por que nós prejudicamos ele? Nós vamos nas igrejas, na nossa igreja, a gente entra lá, tá tudo limpinho, tudo bonitinho para receber a gente, cheirosinha, né? Você não entra na igreja lá e não vê uma bagunça. Você não vai ver a igreja toda suja, lixo para todo lado. Você não vai ver, dificilmente você vai ver uma igreja assim. Acho que é impossível ver uma igreja assim. Mas por que aonde habita o Espírito Santo? Por que aonde habita o Espírito Santo, que é em nós, no nosso corpo ele é cheio de imundícia? Por que ele tem que habitar num corpo que come carne, um corpo que bebe bebida alcoólica, que fuma, que é prejudicado? Saiba que o que Paulo falou aqui, ó, agora pois, ao final do versículo que diz aqui, ó, agora pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O nosso corpo serve para glorificar a Deus também, meus queridos. Por isso que Deus se preocupa com a nossa alimentação, porque é o templo do Espírito Santo e é onde nós podemos, é uma das outras um monte de formas que nós temos de adorar a Deus também através do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. E a pergunta 8 é: o que Deus deseja para cada um de seus filhos? O que Deus deseja de mim e de você hoje? 3 João, capítulo 2 e Êxodo, capítulo 15, versículo 26 diz: Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Êxodo capítulo 15. E disse: se ouvides atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, guardareis todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que te sara. Então, meus queridos, que Deus deseja para mim e para você hoje, que nós tenhamos saúde e que nenhuma enfermidade venha sobre nós. E sabe, quando nós cuidamos da saúde, eu não sei se eu já comentei com vocês aqui, eu sou professor de educação física, né? Eu faço vídeo aqui, gosto de pregar, gosto de falar de Deus, mas eu sou professor de educação física, então eu sei o quanto que é importante nós cuidarmos disso daqui, ó, dessa máquina corpo humano, para que nós tenhamos mais saúde. E estudos hoje mostram que quem pratica atividade física, quem cuida do corpo, quem, né, se exercita, tem assim menos risco de pegar algum tipo de doença. Não que não vai acontecer. Olha só, não que não vai acontecer. Você pode fazer atividade física, cuidar do seu corpo, mas uma hora ou outra pode acontecer que você pegar doença. Pode ser hereditária. Mas, meus queridos, você pode ter certeza que o seu sistema imunológico, o seu corpo vai estar mais preparado para enfrentar qualquer tipo de doença, bactéria, vírus que sobrevier sobre você, se nós simplesmente cuidarmos da nossa saúde. Fazemos aqueles 8 exercícios, né? 8 atividades que nós vimos lá no início, né? Tomar luz solar, respirar puro, alimentação boa, entendeu? Exercício físico e o principal de todos, a confiança em Deus. E a pergunta 9 é: qual é a boa notícia de Deus para quem não conhecia o assunto que estamos estudando hoje? Qual é a boa notícia que Deus tem para você hoje, que nós estamos aqui estudando esse estudo, falando sobre saúde? Atos capítulo 17, versículo 30 e Tiago capítulo 4, versículo 17 nos dá a resposta aí. Qual é a boa notícia para mim e para você? Vamos ver? Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando.
Meus queridos, a boa notícia é que Deus não leva em consideração o nosso tempo de ignorância, ou seja, que a gente não conhecia, que a gente não sabia, aí a gente não pode dar mais desculpinha sobre isso, porque agora nós conhecemos o assunto sobre saúde. Mas Deus não leva em consideração esse tempo de ignorância. E você pode hoje, meu querido, começar hoje a mudar o estilo de vida de vocês. Eu vou ser bem sincero com vocês aqui agora. Não é fácil, nunca vai ser fácil. Não é fácil largar a bebida, não é fácil largar o fumo. Eu nunca bebi, nunca fumei, tá? Só tô falando porque conheço gente que disse histórias de que pessoas falam, relatam que é muito difícil largar essas coisas. Não é fácil ter uma atividade física, né, pelo menos 3 vezes na semana, e eu como educador físico sei muito bem disso, porque conheço várias pessoas, né, que tentam e não conseguem. Mas, meus queridos, é muito importante nós cuidarmos da nossa saúde. Primeiro porque é o templo de Deus, e Deus quer o nosso bem, e assim nós vamos ter mais longevidade de vida. E segundo, porque nós vamos ter uma boa saúde aqui. E como eu disse, aí nosso corpo vai estar preparado para enfrentar vírus, nosso corpo vai estar preparado para enfrentar tipos de bactéria, doenças que possivelmente hereditária pode ter, etc. Né? Então nosso corpo, nosso sistema imunológico vai estar bem mais preparado. E dica que eu dou para vocês, faça exercício físico. Luz solar, tome aí pelo menos 20 minutinhos por dia aí de luz solar para ter bastante vitamina D, para ficar top aí, legal, tá bom? Respirem ar puro, descansem e principalmente, meus queridos, confia no único médico dos médicos, Senhor dos senhores, Deus dos deuses, Deus, Jesus, o nosso Deus. Confia nele, porque não existe saúde melhor sem ele, tá bom? Então, chegando no finalzinho do nosso estudo de hoje, vamos recapitular aquilo que nós vimos hoje então. A Bíblia fala de animais limpos e animais imundos. O animal limpo rumina e tem casco dividido em 2. O uso da carne foi tolerado após o dilúvio. Dos rios e mares podemos usar somente os que têm escamas e barbatanas. Não faz parte do estilo de vida cristã usar bebidas alcoólicas. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo, por isso mesmo o ideal é que voltemos ao regime alimentar original prescrito por Deus no Éden. Meus queridos, não é fácil não, tá? Vou ser bem sincerão com vocês que não é fácil não, mas isso é o melhor que Deus tem para mim e para você. E quando Deus fala e dá esses conselhos e que nós vemos na Bíblia, porque é o melhor para mim e para você. Então que nós possamos se esforçar um pouquinho mais aí, né? Um pouquinho mais de esforço a gente pode fazer sim. Isso daí não é difícil não, a gente pode fazer. E assim nós temos uma boa saúde, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo hoje. Tá bom? E que Deus te abençoe, meu querido, que Deus possa te orientar, te fortalecer, e que você tenha uma boa saúde abençoada por Deus. Tá bom? Fecha seus olhos, vamos falar com Deus neste momento. Senhor Deus, obrigado pelo estudo bíblico de hoje, onde nós aprendemos sobre saúde, sobre a importância, Senhor Deus, de comermos alimentos bons, alimentos puros, alimentos limpos, alimentos que vão ser necessários para a nossa saúde. Nos ajude, Senhor Deus, a abster das coisas imundas, das coisas ruins deste mundo, que este mundo nos oferece. Nos dá ânimo e força para fazermos as atividades físicas, para nós nos alimentarmos bem e principalmente para confiar no Senhor, que é o maior remédio de todos. Obrigado pelo estudo de hoje, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, meus queridos, compromisso de fé de hoje reconheço o meu corpo como o templo do Espírito Santo, desejo fazer a minha parte para ter mais saúde, quero a partir de hoje me alimentar de acordo com os ensinos da Bíblia. E semana que vem, no estudo da próxima sexta-feira, eu e você vamos falar sobre profetas são porta-vozes de Deus, especialmente dotados pelo Espírito Santo para essa tarefa. De acordo com a Bíblia, esse dom seria visto na Igreja de Deus nos últimos dias. Semana que vem, meus queridos, nós vamos falar sobre o dom de profecia. Você não pode perder.
Então, é isso, meus queridos. Estudo bíblico de hoje está finalizando, está acabando. Antes de finalizar aí, deixa o comentário de vocês, deixa o joinha se você não deixou ainda. Você que não é inscrito, se inscreve, que todos os dias estamos aqui estudando a palavra de Deus. Você é o nosso convidado, tá bom? Nos encontramos aqui amanhã para o estudo da lição, o início do estudo da lição dessa semana, tá bom? E na sexta-feira voltamos com o nosso estudo bíblico. Então, até amanhã, nos encontramos aqui. Tchau, tchau.